Oi, gente! Nossa aula de ciências hoje, né? Nós vamos pegar o livro na página 34 e vamos começar falando sobre o reino vegetal. O reino vegetal é o reino das plantas, né? Nós vamos falar sobre as plantas, aprender como elas são, aprender tudo sobre as plantas. Elas pertencem ao reino vegetal. Então, toda vez que a pessoa falar de vegetal, vegetais, já sabe que nós estamos falando de plantas, certo? E nós já aprendemos que elas são seres vivos. Por quê? Porque nascem, respiram, crescem e se reproduzem. E as plantas, elas são diferentes dos animais. Por quê? Porque elas mesmas produzem seu próprio alimento. Elas têm essa capacidade de fazer o seu próprio alimento e também de reprodução, de dar origem a uma nova planta. Esses vegetais apresentam muitas variações. Podem ser plantas pequenas ou imensas, né? A gente vê árvores bem grandes e plantinhas bem pequenas. Além disso, há espécies que podem viver pouco tempo e outras que podem viver centenas de anos. Tem árvore que vive muitos anos. As plantas são seres vivos que nascem sobre o solo, na água ou sobre outra planta. Sobre o solo, sobre a terra. Então, nós vamos dizer que essa plantinha que nasce no solo, ela é terrestre, porque nasceu na terra. A plantinha que nasce na água, nós vamos dizer que ela é aquática, porque nasce na água. E a plantinha que nasce em outra planta, nós vamos dizer que ela é aérea, né? Que fica em cima de outra, certo? Aí vamos agora para a página 35. Na página 35, nós sabemos que as plantas, para viver, elas precisam de alguns cuidados, né? Precisa de um local adequado, precisa que alguém cuide dela. Quando a gente vai pegar uma plantinha para plantar, a gente usa o quê? A semente, né? Porque aí vai plantar a semente e essa semente ela vai germinar. O que é germinar? Ela vai se desenvolver, certo? E essa plantinha, para ela poder crescer, tá vendo aqui o menininho, ó, plantou, ele aqui cuidou, jogou água, molhou e ela cresceu. Então, uma plantinha, ela precisa de quê? Do ar para respirar, da água para manter-se viva, da luz solar para crescer e se alimentar, da terra para retirar dela o que precisa para crescer saudáveis. Tudo isso a plantinha precisa. Se ela não tiver isso, ela morre, certo? Então, vamos ver. Plantou a plantinha, ela vai crescendo e você pode observar em partes. Geralmente, uma plantinha ela tem raiz, que é como se fossem os pezinhos dela, caule, que é o corpinho, folhas, que é por onde elas respiram, flores, né, que vai também reproduzir, e os frutos. Das flores vai sair o quê? Os frutos, certo? Então, cada parte dessa da planta, ela tem uma função. Por exemplo, a raiz, o que é que a raiz faz? É o suporte da planta. A raiz geralmente fixa a planta na terra e retira do solo água e sais minerais para produzir seu alimento. Ela prende a plantinha na terra e ela também vai tirar lá dos solos os sais minerais, ou seja, o alimento que a planta precisa. O caule, ele sustenta as folhas, as flores, os frutos e conduz os sais minerais, a água e o alimento para a planta, né? Ele vai levando, vai distribuindo. No fruto, contém as sementes que darão origem a outras plantas. As flores são responsáveis pela reprodução das plantas. Muitas se transformam em frutos, como por exemplo a flor da laranjeira, do limoeiro e do mamoeiro. E a folha é responsável pela respiração da planta e também pela fotossíntese. A plantinha, ela também serve de alimento, né? E ela é muito importante para a nossa saúde.
Tem partes da planta, ou até a planta inteira, nós consumimos na alimentação, né? Tanto a gente, seres humanos, como os animais. Tem plantas que a gente come a raiz, como a beterraba, a cenoura. Tem planta que a gente come o caule, a batata inglesa, a cana-de-açúcar, o palmito. Tem planta que a gente come a folha, alface, couve, escarola. Tem umas que a gente come as flores, brócolis, couve-flor. A gente também come os frutos, melancia, tomate, né? Maçã e a semente, como o arroz, o feijão, o milho. Então a gente precisa muito das plantas, né? Porque as plantas elas fazem parte da nossa alimentação, certo? Aí depois, né, a gente tem aí também que as são úteis, ó. Por quê? Porque eu vou precisar dela para fazer alguma coisa. Se eu pegar da árvore a madeira, eu vou fazer móveis, eu vou fazer o papel, o algodão, vou fazer roupas, vou fazer o algodão, a gente usa o algodão, vou fazer cotonete, né? E também eu posso usar as folhas para fazer chá, a camomila, eu faço chá, faço sabonete. Então, eu uso as plantinhas para fazer muitas coisas, certo? Depois que você terminar aqui, né, de ouvir a explicação, você vai para a página 39 para a gente fazer a tarefa. Na página 39, você vai de acordo com o modo de viver de cada plantinha. Na letra A, sou uma planta porque vivo na água. Sou uma planta o quê? Aquática. Sou uma planta porque vivo presa em outras plantas. Sou uma planta aérea. Sou uma planta porque vivo na terra. Sou uma planta terrestre. E depois você tem aí as imagens para botar se é aquática ou terrestre. A primeira plantinha na água, então ela é aquática. Do lado dela está na terra, terrestre. Embaixo, a plantinha está na água, aquática. A outra na terra, terrestre. Ou embaixo, a plantinha terrestre, na terra, e a planta aquática. Aí vai para a página 40. Na página 40, nós vemos aí que Diego colocou a plantinha na prateleira da garagem de sua casa. Na garagem era muito escuro, tá vendo? E deixou a plantinha lá por 20 dias. Diego tinha ido passar as férias na casa da sua avó. Então, você vai marcar a alternativa que representa como ficou a plantinha após ele voltar de férias. A plantinha não recebeu água, a plantinha ficou presa lá sem os cuidados, né? Ó, vai ser essa a primeira, a segunda ou a terceira? A terceira, a plantinha murchou, morreu, né? Aí você vai explicar aí na linha. Você vai escrever o quê? O que é que você vai dizer? O que foi que aconteceu com essa plantinha? A plantinha morreu, pois ficou sem os cuidados necessários. Não recebeu água. O ar, ó, ficou no escuro, né? Porque ficou presa na garagem. Então, uma plantinha, ela precisa de cuidados. Vamos para a página 41. Na página 41, você tem aí, ó, uma plantinha e o processo que ela passa para se desenvolver. Tá vendo aqui? Primeiro é a semente, depois ela vai se desenvolvendo, aí dá flor, pode dar fruto, e depois ela vai também murchando, vai envelhecendo e se acaba. Aí nós vamos numerar aqui, né, de acordo com as etapas do crescimento da planta, como é que acontece. Então, número 1, ó, primeiro plantou. Número 2, começou a crescer, germinar. O 3, ó, já apareceu, ficou maior, já tem folhas. Número 4, tem folhas, tem flores. Número 5, a flor abriu. E número 6, ela murchou-se, acabou. No 4, nós vamos identificar as partes das plantas e escrever o nome de cada uma. Aqui eu tenho o quê? Flor, eu escrevo o nome. Aqui, que parte é essa? Caule. Esse aqui, verde, folha. Semente, né? Ó, as sementes e fruta. Pronto, por hoje, né? É só. Sabemos que existem plantinhas
que tem sementes pequenas e sementes grandes, né? Quando você abre uma maçã, ela tem semente pequena. Quando você abre uma manga, a semente é grande. Nós chamamos o que quando é grande? De caroço, né? O abacate é grande, certo? Então, na outra aula de ciência, a gente continua estudando sobre as plantas, certo?